A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para dar sequência à nossa série de estudos bíblicos baseada no tema A Igreja de Cristo contra o Império do Mal. E hoje estamos com a lição de número 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. E a leitura bíblica em classe está no livro de Provérbios, capítulo de número 31, versículo 10 ao 31. Eu sou Arnold Luiz e hoje vamos dar início à nossa lição dizendo o seguinte: para que a mulher foi criada? Você sabia que ela foi criada igual a Deus? Será que a mulher cristã ela é empoderada nos dias de hoje? Hoje nós iremos estudar sobre a feminilidade, ou seja, sobre a parte feminina, né? Vamos ver esta desconstrução. Só se desconstrói aquilo que um dia foi destruído ou criado. Então só se desconstrói aquilo que foi criado um dia ou destruído. Então a feminilidade não foi constituída sociologicamente e também não é algo histórico. A feminilidade é algo criado por Deus. Foi o próprio Deus, o próprio Eterno que criou o que? A feminilidade. Esse conceito é conhecido nas aulas passadas. Nós falamos um pouquinho a respeito disso, onde lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, e disse Deus, e Deus o criou macho e fêmea, né? E Deus criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança, e macho e fêmea o criou, né? Deus cria o Ish, e dentro do Ish ele coloca o Zahar, e Deus cria a Ishá, e dentro da Ishá ele coloca o Nekevá, ou seja, Deus cria o homem e ele coloca a masculinidade. Deus cria a mulher e Deus coloca a feminilidade, né? Então a gente aprendeu isso em algumas aulas passadas, e Deus ele coloca essa masculinidade no homem e na mulher ele coloca a feminilidade. Então feminilidade não é algo construído historicamente, sociologicamente ou com o passar do tempo, mas sim é algo criado por Deus. Claro que com o passar do tempo ela vai se aflorando, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo na mulher. Historicamente ela foi se descobrindo. Nós entendemos e passou-se a acreditar algo que foi construído, né, no nosso meio, na nossa sociedade, já que nós entendemos que a feminilidade está dentro da mulher, mas o homem, né, no caso de certa ideia, a sociedade muitas vezes machista, né, não deu esse valor para a mulher. Então com o tempo, com o passar do tempo, essa questão da mulher, né, que Deus cria a mulher, ele coloca a feminilidade, essa feminilidade ela vai aflorando, ela vai se desenvolvendo. Então nós entendemos que o Criador, né, ele cria, não foi algo histórico ou algo social, sociologicamente falando, mas sim é algo que Deus criou, e com o tempo a mulher vai se descobrindo pela sociedade que um dia, né, de certa forma foi machista, né, foi cruel com a mulher. E tudo isso acontece como? Essa feminilidade já estava dentro da mulher, ou seja, é algo ontológico, faz parte do ser, que ser esse, do ser da mulher. Ela não precisa se esforçar para ser mulher, ela não precisa fazer curso para ser mulher, ela não precisa de uma escola para ser mulher, está dentro dela. Mulher, ela já nasce com isso, então é aquilo que é inerente, ela faz parte da ontologia da mulher. Então ser feminino e essa ideia de feminilidade e esses atributos está atrelado à mulher. A mulher foi criada por Deus e ela já foi, e na sua criação ela já teve, né, essa questão de ter a feminilidade dentro dela, o Nekevá. A Ishá já veio com o Nekevá, né, a questão de fabricação, ela já veio com o selo de qualidade. A mulher, ela vai ser mulher e ela tem os atributos de mulher, então ela sabe como é ser mulher, ela não precisa fazer nada para descobrir, né, se ela é mulher ou não. Ela nasceu mulher, ela vai morrer mulher, ela continua sendo mulher, não importa o que a sociedade diga, o que ela acha que tem que ser, né? Lembrando aquela ideia, né, meu corpo, minhas regras, né? Nada disso. Então no tópico 1 a gente vai entender um pouquinho feminilidade bíblica. Subtópico de número 1, a criação divina da mulher. Para que a mulher foi criada? Está lá em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 18. O que a gente precisa entender é o seguinte, que a mulher ela foi criada para completar. A mulher foi criada como complemento do homem. Está escrito, Gênesis 2,18.
Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem fique só. Percebe-se que falta o quê? Falta alguma coisa. Então não é bom que o homem fique só, porque falta alguma coisa no homem. O que é que falta? Falta uma adjuntora, uma ajudadora, uma auxiliadora. Eu vou fazer alguém para complementar o homem, para ser o seu complemento. Então a mulher foi feita para completar o homem. Deu para entender? Então não é bom que o homem fique só. Se não é bom que o homem fique só, então nele estava faltando, precisava de um complemento. Se partirmos do pressuposto que o homem e a mulher são iguais no ato do Criador, né, no ato criatório, nós precisamos entender que o homem precisava de algo. O homem foi criado e Deus cria a mulher. E como Deus cria o homem e a mulher, Ele cria os dois de forma igualitária, de forma igual. Eles são iguais. Quando a mulher é criada, a mulher completa o homem. Deus criou o homem e Deus diz o seguinte: não é bom que o homem fique só, farei para ele uma ajudadora. Então Deus criou o homem porque Deus tem essa necessidade de criar o homem. E quando Ele cria a mulher, Ele tem essa necessidade de complementar o homem, porque não é bom que o homem esteja só. Ele precisa de alguma coisa, ele precisa de algo. Deu para entender? Então a mulher, ela é criada e eles se completam, eles se complementam, o homem e a mulher. Não significa dizer que a mulher não precisa ser complementada. Já falei isso na aula anterior, que o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem, né? Então Deus criou o homem para a mulher e Deus criou a mulher para o homem. Então os dois se complementam, tem que ser algo recíproco, um não vive sem o outro. Nós precisamos das mulheres e as mulheres precisam de nós. Entende? Então essa é a ideia, um complementa o outro. Então quando Deus cria o homem e a mulher, Ele cria os dois iguais como na sua ontologia, como Ele cria o homem com o seu ser, a sua personalidade, os seus atributos e o seu valor. Quando Ele cria a mulher, ele faz a mesma coisa. Ele cria a mulher com valor, Ele cria a mulher de forma ontológica, Ele cria a mulher com personalidade, Ele cria a mulher de forma respeitosa e de forma honrosa. Então, historicamente, na sociedade, historicamente falando, e não só aqui no Brasil, mas em outros lugares, a mulher vale menos, porque algumas culturas, inclusive no Brasil, né, a mulher vale muito menos, ou seja, o homem e a mulher, os dois trabalham. Aí no caso, o homem tem a mesma profissão da mulher, só que a mulher ganha menos que o homem. Então isso é uma ideia, né, de certa forma, que está contra as Sagradas Escrituras. Quando Deus cria o homem, Deus cria a mulher, Ele cria de forma igual, mas sim com papéis diferentes. E Ele cria os dois de forma igual, ontologicamente falando, com respeito, com honra, com dignidade, com personalidade. O homem nasceu com a Zahá e a mulher nasceu com a Nequevá. O homem nasce com a masculinidade, a mulher nasce com a feminilidade. Deu para entender? E aqui é uma ideia seguinte, é uma metáfora. Para Adão falar com Deus, o que é que ele fazia? Ele olhava para cima. E quando Adão ia ver e se referia aos animais, ele olhava para baixo. Então, quando Deus faz a mulher, Deus não faz a mulher de cima do homem e nem de baixo do homem, mas Deus faz a mulher como do lado do homem, ou seja, de forma igual. Deus faz a mulher e faz a mulher de forma horizontal, ou seja, é no mesmo nível. Não precisa olhar para cima, dizendo que a mulher é um símbolo de superioridade ao marido ou ao homem, e nem olhar para baixo como um símbolo de inferioridade, ou seja, é um olhar de olho no olho, um olhar de igualdade. Precisamos entender que no ato criatório, no ato da criação de Deus, Deus cria a mulher de forma igualitária ao homem, com valor, com honra, com respeito, mas são diferentes na uniformidade, são igual na igualdade, mas são diferentes na uniformidade. Porque Gênesis capítulo 1, versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse: multiplicai, frutificai e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Ou seja, Deus cria o homem, Deus cria a mulher, e Deus os abençoou. Deus não disse assim, e Deus abençoou o homem, né? Não, Deus disse, e Deus os abençoou, está no
plural, ou seja, dois, tem que ser dois, está no plural, não está no singular, está no plural. Deus os abençoou, ou seja, abençoou o homem e a mulher. Para quê? Para multiplicar, frutificar, encher a terra, e que a terra se sujeitaria a eles dominariam sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam na terra. Então a ordem é essa, lembra que eu falei? E precisamos entender que no ato criatório de Deus, no ato da criação divina, Deus ele criou o homem e a mulher de forma igual. Ele não cria a mulher superior ao homem e nem a mulher inferior ao homem, mas sim iguais. Os dois se complementam, é o olhar igual, é o olhar igualitário, mas na uniformidade eles são completamente distintos, porque o homem tem um papel, a mulher tem um papel, o homem tem as obrigações, a mulher tem outras obrigações, o homem está na missão e a mulher está na submissão, né? A gente vai entender um pouquinho disso sobre missão e submissão lá na frente, nos próximos tópicos. E o que acontece? A ordem foi dada a Adão e a Eva. Ordem como que eu falei? Ordem igualitária. A maneira de fazer é diferente, ou seja, eles foram criados de forma iguais, de forma igualitária. Eles foram criados com honra, respeito, com valores, com personalidade. O homem nasce com a masculinidade, a mulher nasce com a feminilidade, mas com papéis diferentes. E a forma de executar também é respeitando as diferenças. Ele é homem e ela é uma mulher. O homem nasce homem, mulher nasce mulher. O homem não nasce e se desenvolve, eu quero ser mulher. E a mulher não nasce, se desenvolve, eu quero ser homem. Não. O homem nasceu para ser homem, mulher nasceu para ser mulher. Ambos se respeitando, ou seja, a masculinidade e a feminilidade. Essa diferença não é menosprezada e um não inferioriza o outro, né? Espero que tenha sido claro. Subtópico 2, a bênção da maternidade. Muitas pessoas vão dizer que a mulher foi criada, né, para ter filhos, a mulher foi criada para tomar conta de casa, para cuidar da casa, a mulher só foi criada para cuidar dos filhos e para tomar conta da casa. Só que em Gênesis capítulo 1, versículo 28, acabamos de ler o que? Esse assunto sobre Deus os abençoou, ou seja, Deus deu uma missão tanto para o homem quanto para a mulher. Acabamos de abordar esse assunto. Esse conceito é machista, de que a mulher foi feita para ficar dentro de casa, para tomar conta das crianças, para tomar conta da casa, né? É uma ideia machista, né? A ideia do senhor de engenho, ou seja, ele se acha o senhor de engenho, que ele pode tudo, que ele é o bam, e a mulher é uma escrava dele, né? É essa a ideia mais ou menos aqui, que não é a realidade. Ou seja, isso foi o que? Um pensamento imposto com o perpassar do tempo diante da nossa sociedade. Mas graças a Deus que nós somos Igreja de Cristo e nós vivemos de contramão do mundo. Não vivemos para agradar o mundo ou vivemos com as coisas do mundo, mas nós transformamos o mundo pela renovação do nosso entendimento através da palavra de Deus. Precisamos estudar as Sagradas Escrituras e precisamos aplicar no nosso dia a dia, na nossa casa, no meio da nossa parentela e na nossa sociedade. Nós somos luzes e nós fomos feitos para iluminar esse mundo em trevas. Quando o mundo diz que pecado não é pecado, a igreja diz pecado é pecado. Quando o mundo diz que isso não existe, a igreja diz isso existe. Céu existe, é uma realidade. Inferno existe, é uma realidade. E a única pessoa que pode salvar o ser humano é Jesus Cristo de Nazaré. Ele salva, cura, batiza com o Espírito Santo e um dia voltará para buscar a sua igreja. Não podemos deixar esses valores, esses princípios bíblicos falando sobre homem, sobre mulher, sobre a família, sobre a mulher foi feita para ser ajudadora, adjuntora do homem, e os dois têm a mesma missão. Só que o que acontece? Acontece que nesse texto, esse contexto que hoje, né, se fala, esse contexto machista, antagônico às Sagradas Escrituras, ele fala sobre o quê? Sobre essa questão da clareza, que o texto fala sobre Deus os abençoou. Então, nesse ato desse texto, ele foi escrito, só que antigamente não tinha industrialização, não tinha a questão da tecnologia que temos hoje, mas podemos olhar para esse texto não podemos olhar para esse texto com a cultura de 4, 5, 6 mil anos atrás. Por quê? Porque precisamos entender que a ordem de cuidar, de guardar, multiplicar, frutificar, não foi apenas para
o homem, mas sim para o homem e para a mulher. Ou seja, a ordem não foi só para o homem fazer tudo isso, mas ele precisa da mulher, e a mulher precisa do homem para fazer isso. Então eles foram criados, o homem e a mulher foi criado para frutificar. Ou seja, não significa que a mulher ela nasceu só para ter os filhos e criar os filhos, gerar filho, não. A questão de frutificar significa algo mais profundo. Enquanto se gera o filho, ela educa. Enquanto ela educa, ela mostra para ele o caminho correto. E enquanto ela está criando o menino, ela vai construindo uma sociedade para a glória de Deus. Então o homem foi feito para frutificar, para dominar, né, para criar os filhos também, junto com a sua mulher. O homem foi feito para cuidar da família, e a mulher também foi feita como ajudadora para estar nessa missão, cuidando da família, cuidando das coisas que o Senhor colocar na mão do casal ou da família. Então a ideia é construir algo para Deus. Aqui a ideia é desenvolver algo de forma clara, emocional, ou seja, aqui não precisa de academicismo ou educação, não está atrelado somente a isso, mas sim a ambos, ou seja, ambos tem essa ideia. Claro que com o passar do tempo isso foi delimitado apenas à mulher e algumas coisas ao homem, ou seja, a mulher foi feita para cuidar de casa, para ter filho, e o homem foi feito para trabalhar e para botar o pão dentro de casa. E isso está correto, mas complementando tudo isso, o homem foi feito para ser o líder espiritual, o homem foi feito para ser o cabeça da casa, o homem foi feito para ser o líder da sua família, e ele, sendo líder, ele tem que entender que ele não faz nada sozinho, ou seja, ele precisa de uma adjuntora, ele precisa de um complemento, ele precisa de uma mulher. Então ninguém faz nada sozinho. Então essa é a ideia que eu quero colocar aqui, não defendendo o lado feminista e também não defendendo o lado machista, mas sim um equilíbrio, um ajudando o outro, um complementa o outro. O homem foi feito para cuidar dos filhos junto com sua mulher, o homem foi feito para cuidar da família junto com sua mulher. A mulher não pode criar os filhos sozinho, ela cria com seu marido, né? Os dois têm papéis, lembra que eu falei? Os dois foram criados de forma igual, não a mulher sendo superior ao homem e não sendo inferior ao homem, mas sim eles são iguais, mas com papéis diferentes. A ideia é essa, papéis diferentes. Claro que com o passar do tempo isso foi, né, inculcado na nossa mente, que o homem foi feito só para trabalhar e a mulher foi feita só para criar, tomar conta da casa e criar dos filhos. Então ambos têm a mesma finalidade: multiplicar, frutificar e encher a terra. Ou seja, crie uma sociedade para mim. É isso que Deus está dizendo. Olha, eu quero que vocês, que Deus os abençoou e disse: ide, frutificar, multiplicar sobre a terra e dominar ela. Então crie uma sociedade para mim, dentro de tudo isso que eu te coloquei, que eu coloquei vocês, dentro deste modelo, deste lugar onde eu coloquei vocês. Então, enquanto você está criando uma sociedade para mim, ela vai se modernizando, e ambos têm o direito de ter ideias. O homem e a mulher têm o direito de ter ideias. Eles vão criando, evoluindo, respeitando as diferenças físicas, biológicas e sentimentais. Espero que os irmãos tenham compreendido. Eu fui, claro, bem objetivo. Subtópico de número 3. E para finalizar o subtópico 2, respeitando o complemento de um e do outro, e entendendo que o casal não cresce sozinho, o homem não cresce sozinho, a mulher não cresce sozinha, ou seja, eles crescem juntos, amém? Subtópico número 3, a mulher como auxiliadora. Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz o seguinte: a mulher será ajudadora. Em algumas traduções vai ter servente, auxiliadora, né? Exemplo, né? Vamos contratar um servente de pedreiro, um ajudante de mecânica, um ajudante de serralheiro, vamos contratar um servente, né, de serviços gerais. Então, a ideia é o seguinte: o servente ganha mais ou ganha menos? Ganha menos. Nós criamos a ideia, né? A sociedade criou a ideia, e também hoje muitas pessoas acham isso, né, dentro das nossas igrejas. Nós criamos a ideia que a mulher, ela vale menos, pois ela é ajudante. Ela é ajudante, não especialista. Então, se ela não é especialista, ela não tem valor, não tem direito. Então, ela não ganha a remuneração de um especialista. Então, a Bíblia não coloca a mulher como servente do homem. A palavra, lembrando que algumas traduções,
Mas na tradução original, no original da palavra, na semântica, na etimologia da palavra, a ideia é o seguinte, que a mulher é auxiliadora, a mulher é servente. No sentido original, é a mesma palavra. A Bíblia diz que Deus é nosso auxiliador, nosso ajudador, nosso servente, ou seja, Deus é nosso servente. Mas como isso, irmão, que heresia é essa? Deus é nosso servente, Deus é nosso empregado? Não. A ideia não é essa. A ideia é o seguinte, quando Deus usa a mulher, Ele usa a mesma palavra para Ele. Deus veio socorrer o homem, né? Socorrer significa, do hebraico, ezer. Ezer significa socorro. Então, quando Deus cria a mulher, Ele cria a mulher para socorrer um indivíduo chamado homem. Lembra que eu falei? Não é bom que o homem fique só. Farei para ele uma adjuntora, uma auxiliadora, uma servente, né? Ela vai ajudar ele. O que ele não pode fazer, ela vai fazer, né? Ela foi criada de forma igualitária, mas não de forma não na uniformidade. Ela foi criada com um papel para ajudá-lo, para socorrê-lo. Então Deus cria a mulher para socorrer o homem. O Ish, né? O Ish, ele está sozinho. Então a Ishá vai socorrer o Ish. A mulher vai socorrer o homem. Ou seja, a mulher nessa compreensão tem a mesma atividade divina. Lembra que eu falei? A mulher não é igual a Deus. A mulher tem a mesma atividade, auxiliadora, ajudadora. O salmista Davi diz o quê? Deus é o meu Senhor, o meu ajudador. Deus é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? Ele é o meu ajudador, o meu auxiliador. Aí o outro salmista diz o seguinte, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O socorro de Deus está prestes a chegar, né? Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, Ezer, socorro, o meu socorro, né? O meu Ezer vem de Adonai, meu Senhor, meu Salvador, meu auxiliador. Então a mulher foi criada com essa atividade divina de auxiliar, de ajudar o homem. Se Deus nos ajuda, é porque nós somos ineficazes em alguma área da vida. Deus é o meu ajudador, eu preciso de ajuda, eu não consigo resolver uma problemática da vida. O que acontece? Deus me ajuda. A mesma palavra foi para a mulher. A mulher, ela tem essa ideia, parte do pressuposto que ela não é inferior, ela é igual a mim, né? Ela é igual ao homem, mas ela foi criada com o papel de me auxiliar, de me ajudar, de fazer o papel de Deus na minha existência. Lembra que eu falei que eu ia falar sobre missão e submissão? O papel do homem. O homem é o comandante, é o cabeça da casa. Vamos supor aqui que o homem tem um carro, ele precisa do ponto A até o ponto B. Ele tem um carro, ele está na missão, correto? Ele está conduzindo o veículo. Só que do lado fica o carona, né? Mas às vezes alguém coloca o carona como o quê? Como um ajudador, como, né, o copiloto. Então a mesma ideia do avião. Tem um piloto e o copiloto. O piloto está na direção, mas se o piloto não der conta, o que acontece? O copiloto coopera, ajuda na mesma missão. A missão é chegar do ponto A até o ponto B. A missão do avião é sair de Salvador e ir para o Rio de Janeiro. O piloto vai. Só que às vezes o piloto precisa ir no banheiro, precisa tomar uma água, o piloto às vezes está cansado, precisa dormir, não está se sentindo bem. Quem assume é o copiloto. Então lembra que eu falei? Um complementa o outro, não é bom que um esteja só. Falei para ele uma auxiliadora, uma adjuntora, ou seja, ele não consegue fazer, ele não consegue executar, eu darei a ele o quê? Um socorro, um exército, eu darei a ele uma ajuda, né? Eu socorrerei ele. Então eu vou criar alguém para estar nessa missão de complementar o homem, de ajudar o homem, de auxiliar o homem. Então não é questão da mulher ser inferior, mas o papel da mulher é complementar o homem, ajudar o homem, fortalecer e ser auxiliadora, ajudadora, fazer o papel de Deus na minha existência. Eu sei que é algo profundo, muitos irmãos não ouviram isso, mas leve para a sua classe, que Deus abençoe os irmãos. Tópico de número 2, a desconstrução da feminilidade. Subtópico 1, o ativismo feminino. O primeiro ativismo aconteceu aonde? No Jardim do Éden, promovido pela própria serpente. O que a serpente disse para a mulher? Lembra o que a serpente disse? Oh, se você comer dessa árvore, você será igual a Deus. Se você comer desta árvore, serás igual a Deus. A primeira atividade, né, a primeira revolta, né, o ativismo já começou ali no Éden. A serpente induziu a mulher a promover o ativismo.
promovendo o que? Esse ativismo pela própria serpente, e disse, né? Rapaz, se você comer, você vai ser igual a Deus. Então, qual a ideia hoje do empoderamento feminino, da questão do ativismo feminino? É ser superior ao homem, crescer igual ao homem, no seu aspecto de papel, ter o papel do homem, de ser o líder, né? E em alguns lugares aí, né, a mulher que lidera, né, a mulher que toma conta das coisas, a mulher que faz. Tudo bem que a mulher tem algumas atribuições, que lembra que eu falei? A mulher faz alguns papéis, algumas coisas que é melhor que o homem, sim, mas ela não pode se colocar sendo superior ao homem, mesmo que o homem faça que nem meu pastor, mesmo que o homem seja um Zé apagado, o homem ele seja meio lento, meio lerdo, né? Mas a mulher precisa respeitar a liderança que foi colocada no homem e precisa entender que ele precisa dela e ela precisa dele. Então ela está ali para ajudar ele, para complementar o que ele não pode fazer, ela faz por ele, ela ajuda. Isso que é a ideia da submissão, a mulher sendo submissa do homem. A mulher está na missão junto com o homem de que Deus os abençoou. Deus não abençoou só o homem, não só a mulher, Deus os abençoou para os dois ir, frutificar, multiplicar e encher toda a terra, dominando e sujeitando, dominando as aves do céu, dominando os peixes da terra, dominando todo o ser que rasteja. Então a ideia é isso. Então hoje o ativismo feminino é querendo colocar a mulher igual ao homem. Por quê? Por causa do machismo. Ele foi destruidor para a sociedade. Eu entendo isso, que o machismo foi destruidor, foi uma doença, né? Foi um câncer por causa do machismo. Que foi destruidor. Aconteceu que a mulher precisou buscar o ativismo, né? A mulher se ativou, começou a ter ativismo, atividade, e nesse ativismo aconteceu o ativismo feminista. E o que acontece nesse movimento? Esse movimento está acima das Sagradas Escrituras, porque machuca o princípio das Sagradas Escrituras. E esse princípio, ele é igual a onde? Ele é igual a de outro ser, lá no Jardim do Éden, que é o primeiro ser, a serpente. E o primeiro ser a criar essa questão de ativismo foi a serpente. E ele disse à mulher, né? Se você comer, vai ser igual a Deus. Então, o ativismo hoje quer colocar a mulher sendo igual ou superior ao homem, e ela seria igual a Deus. Machismo é uma prepotência, uma doença da masculinidade, uma revolta da masculinidade, que ela ficou doentia e leva para o machismo. Então, o que as ativistas elas fazem ao entrar em ação? Ela faz com que o homem a mulher seja superior ao homem e a mulher seja igual ao homem em todos os seus direitos, né? Claro que tem uma ressalva. De certa forma, o ativismo foi benéfico em algum momento para as mulheres. Por quê? Porque as mulheres não poderiam votar, mas em 1930, aqui no Brasil, começou que a mulher pôde ter o direito do voto, de ter a votação, de votar para o prefeito, para o presidente. E também aconteceu na Suíça, na Inglaterra e em outros países, começou a desenvolver e as mulheres começaram a ganhar algum direito. E um lado foi importante, foi fundamental, mas em outra parte acabou sendo uma doença, saindo do controle, e precisamos voltar aos princípios das Sagradas Escrituras, dizer não ao machismo e também não à atividade feminina, o ativismo feminino, onde o homem ele precisa ser inferior à mulher, a mulher precisa ser superior ao homem ou igual ao homem em todos os seus direitos e papéis, sendo que cada um tem papéis diferentes, né? E aí a mulher conquista, né, algumas coisas, mas ela precisa entender que ela não é igual ao homem, ela não nasceu para ser superior ao homem, também não nasceu para ser inferior. Deu para entender? Subtópico de número 2, a liberdade sexual. Dentro do ativismo há um problema. Que problema é esse? Que problema é esse dentro do ativismo e dentro da liberdade sexual? O ativismo feminista diz o seguinte, que o problema também, além de tudo isso que eu já falei, é que no casamento elas acham que o casamento é uma prisão. E se o casamento é uma prisão, a mulher ela tem direito, né, a fazer sexo fora do casamento. Essa é a questão da liberdade sexual do movimento ativista, feminista, né? Que o casamento é a prisão e elas lutam por direito, né? Lembra aquela frase bem conhecida? Meu corpo, minhas regras? Essa é a ideia mais ou menos. A mulher ela está no casamento, mas ela pode escolher porque ela conduz. Lembra que eu falei da questão da atividade feminista?
ou seja, a mulher quer ser superior, quer ser igual ao homem, então ela tem liberdade de fazer o que ela quer, e isso está errado, está contra as Sagradas Escrituras. Então, se a mulher só faz sexo dentro do casamento, para ela é uma prisão. Então, se eu não sou condicionada, eu não sou livre. Então, se ela não é condicionada ao que ela quer fazer, ela é livre. Só que liberdade não é o direito de fazer aquilo que queremos. Liberdade é outra coisa, porque se fazemos o que queremos, não somos livres, somos escravos do nosso desejo. Já falei isso em outras aulas. Partindo desse pressuposto, temos o que? Temos o sexo na precociosidade. Se o casamento me aprisiona, eu posso ser livre. Aí temos a prostituição, temos a homossexualidade, aí temos a fornicação, o adultério, temos a prostituição, ou seja, você é livre para fazer aquilo que lhe apraz, meu corpo, minhas regras. Essa é a ideia da liberdade sexual no ativismo. O problema todo está aí. Então a Bíblia diz, e está claro, que sexo lícito é dentro do casamento. Sexo fora do casamento, no caso, sexo fora do casamento é pecado. Antes do casamento é fornicação, né? Dentro do casamento com outra pessoa é adultério, e a pessoa que não tem nenhum relacionamento, não tem namorado, não tem noivo, não tem esposa, não tem nada, ele está cometendo prostituição, né? Então a Bíblia diz fugir da prostituição e fugir da aparência do mal. Pecado é pecado. Eu sempre vou bater nessa tecla. Eu congrego na minha igreja, na Assembleia de Deus, né? Com orgulho, mas é a melhor igreja para mim. E eu sei que a minha igreja ensina isso, que pecado é pecado, vai continuar sendo pecado, e que não existe pecadinho e pecadão. O pecado continua sendo pecado. Então o sexo fora do casamento é pecado, a fornicação é pecado. Não existe essa de meu corpo, minhas regras. Nós fazemos, se fazemos o que queremos, nós fazemos em prol do nosso prazer, do bel prazer, e isso é pecado, né? Nós precisamos entender que as Sagradas Escrituras e a Bíblia diz que sexo lícito é só dentro do casamento. Amém? Subtópico 3, ataques à família, né? Nós sabemos que a família tradicional, né? Ataques à família tradicional, nós sabemos que o casamento é bíblico, é como monogâmico, heterossexual e indissolúvel, até que a morte os separe. Tópico de número 3, subtópico 1, mulher virtuosa, né? Símbolo bíblico de feminilidade. Subtópico 1, modelo de esposa fiel. Aqui vamos fazer a diferença entre esposa fiel e entre esposa escrava. Fidelidade não é esposa escrava. Fidelidade é outra coisa. Tem maridos que confundem as coisas, escravizam as suas esposas, como machucam com palavras, machucam com atitudes e obrigam elas a fazer as coisas, machucam as esposas emocionalmente, elas são escravizadas e esses maridos fazem com que as mulheres se sintam inferior a eles, incapazes de vencer na vida. Tem muitos esposos que colocaram na cabeça das esposas que se ela perder ele, ela fica a ver navios e ela não vai ter direito, né, de nada. Ela vai ficar ao léu, né? Ela vai ficar aí navegando, e se ela sair dele, ela vai ver navios, né? Ela não vai ter condição de fazer nada, porque ela não vai vencer na vida. Ela precisa dele. Isso é uma ideia de escravidão, né? Escravidão mental, a ideia de escravidão emocional. Então alguns homens se vêem no direito de explorar as mulheres, e seja lá de que forma for, isso é um tipo de escravidão. Então a fidelidade está na ideia do respeito, da igualdade, na personalidade, no valor, na honra, e não de ser escrava. Exemplo, tem marido, né, que chega em casa, e ele chega em casa e se a janta não estiver no lugar, ele fica uma fera. Se a janta não estiver no prato dele, se o prato dele, a mulher colocou o feijão e por cima colocou arroz, ele quebra o pau, quebra a madeira dentro de casa, ele fica bravo, ele xinga, né? Ele maltrata a mulher, ele humilha a mulher, ele fica lá sentadão, parecendo o último biscoito do pacote, né? E as mulheres não são escravas. Diga não à escravidade do homem, mas ele é crente, irmão. Mesmo assim, tem muitos cristãos em nosso meio escravizando as suas esposas. É preciso chegar a um consenso. Precisa se ter noção que a mulher não é propriedade exclusiva do homem. Ela é livre não para fazer o que ela quer, mas para ser fiel a uma pessoa. A fidelidade é diferente
né, da questão de escravidão. Fidelidade é a ideia que eu falei sobre o que? A ideia do respeito, igualdade, personalidade, valor, honra, né, não de ser escrava, não de ser obrigada a fazer alguma coisa que ela não queira, né, porque é uma imposição, se você não fizer isso, né, é pecado, se você não fizer isso, você vai para o inferno, se você não fizer isso, você está indo contra a igreja, né? Não é bem assim, nós precisamos ter a ideia de compreensão. Então a mulher não é propriedade exclusiva do homem, ela é livre não para fazer o que ela quer, mas ser fiel a uma pessoa. Então não podemos admitir, né, que algumas mulheres sejam escravizadas em nossas igrejas, onde se prega o evangelho. O pior de tudo é isso, além de ser escravizada, é ser escravizada dentro das nossas igrejas. Temos que dizer não ao machismo e defender as mulheres. Assim como defendemos o aborto, precisamos defender as mulheres, defender as crianças, defender as mulheres, defender a igreja. Precisamos pregar o evangelho da maneira como ele é. Jesus Cristo defendeu a mulher, colocou ela no lugar onde ela deveria, não em cima, não embaixo, e não atrás, e nem à frente, mas sim ao lado. Lembra que Jesus diz? No princípio não foi assim. Então Jesus disse isso, no princípio não foi assim. Então Deus criou o homem e a mulher e Deus os abençoou para estarem juntos na mesma missão, e não um ir na frente e o outro ir atrás. Essa é a ideia. Subtópico 2, padrão de mãe amorosa. Tem mulheres que me levantam de manhã e elas são obrigadas a fazer o café da manhã para o marido e para os seus filhos. Lembrando aqui que nem uma apologia a mulher não fazer o café ou não, mas a ideia é o seguinte, é que a mulher ela não é obrigada a fazer. Por quê? Porque se o marido acordou mais cedo, por que ele não faz? Porque só a mulher tem a obrigação de fazer. Se os dois eles estão juntos na mesma missão, se o homem acordou mais cedo, não está trabalhando, se o homem acordou mais cedo e pode fazer, por que não faz? Espera a mulher acordar para fazer, para depois ir dormir de novo? Não, isso está errado. Se é um completa o outro, um ajuda o outro. Então, quem levanta primeiro faz. Isso significa o quê? Cuidado. Lembra que o que Jesus disse, né? Vou botar na tecla de novo. E Jesus Cristo, o que é que ele fez? Ele amou a sua igreja a ponto de se entregar por ela, né? Ele se doou, se entregou, amor sacrificial. Se o homem pode, ele faz, né? O que custa o homem fazer um cafezinho? O homem levantar de manhã cedo, cortar um pãozinho, botar um queijo, botar para esquentar e dar à sua esposa, fazer uma salada de fruta, fazer um suco, né? Uma vitamina, o que pode, o que não pode, né? Então isso é coisa que não entra na minha cabeça. Então quer dizer que a mulher tem que acordar, fazer o café só para o boneco, né? O bonitão que está lá sentado sem fazer nada. Subtópico 3, exemplo de administradora e empreendedora. Então, às vezes tem mulheres que não são boas empreendedoras nem administradoras, mas se a esposa ela sabe conduzir o dinheiro melhor que você, ela tem habilidade, então deixa para elas. Então o tema aqui da feminilidade é o seguinte: o homem não tem direito de subjugar a mulher por ela não ter habilidade administrativa ou ser empreendedora, ou seja, deve se fazer assuntos juntos e dentro da análise os dois analisar a situação juntos e deve se fazer aquilo que eles conversarem e chegarem a uma resolução, né? Essa é a ideia. Os dois têm que sentar para conversar e os dois têm direitos iguais, mas papéis diferentes. Deu para entender, né? Espero que eu não esteja fazendo apologia de que a mulher não precisa levantar, não precisa cuidar da casa, do marido, mas sim que a mulher ela não precisa ser obrigada a isso, ou seja, ser escrava. Ela é fiel, a mulher sábia edifica a sua casa, enquanto a toda destrói com as próprias mãos. Então a mulher sábia, ela edifica, ela ajuda, ela faz às vezes alguma coisinha aqui e ali, ela levanta mais cedo para fazer o café, não que ela é obrigada, mas ela pode fazer, ela deve fazer, como sendo o quê? Ela fiel ao seu marido. Que Deus continue abençoando a todos. Até semana que vem, querendo Deus.